Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder neste dia, mais um domingo, partilhar com vocês sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho que a igreja nos propõe neste 14º domingo do tempo comum. Eu sou Padre Marcos da Cruz e todos os dias aqui no meu canal eu partilho um pouco da minha reflexão para o evangelho que a igreja nos propõe todos os domingos. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que você receba todos os domingos esta mensagem do Evangelho do domingo que a igreja nos propõe. E o texto do Evangelho deste domingo, ele é retirado do Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo de 1 a 12, depois de 17 a 20. É aquele Evangelho onde Jesus ele envia os 72 discípulos para a missão. Ele envia de 2 a 2 eles para pregar o Evangelho, para falar do reino de Deus. E Jesus ele dá algumas orientações para os seus discípulos para que eles exerçam bem o ministério e a função deles, a missão deles. E aqui eu queria destacar os 3 pontos que eu acho essencial dentro deste evangelho para a nossa reflexão. O primeiro deles é que Jesus pede para que eles rezem. O texto diz que Jesus ele pede para os seus discípulos rezarem para o dono da messe, para que venha mais trabalhadores. E aqui está um ponto fundamental dentro da missão, que é a vida de oração. De fato, se o discípulo não tiver oração, se não for um homem de oração, a missão ela corre o risco de ir à ruína. Por quê? Porque a oração ela é a base, ela é o fundamento de tudo aquilo que nos envolve e que também nos motiva para evangelizar. A oração é esse diálogo com Deus, é esse momento de intimidade com Ele, onde eu, alimentado de Deus, onde eu, alimentado da presença de Deus, da intimidade com Deus, agora vou transmitir este amor que Deus sente por mim, eu sinto por Ele, aos outros irmãos e irmãs. Este momento de oração ele é feito de várias formas, através da Eucaristia, da oração do Santo Terço, da leitura da Sagrada Escritura, de momentos também espontâneos de oração, enfim. O importante é que se reze. O importante é que se tenha momentos sozinhos com o Senhor. Para quê? Para que a gente possa ser, de fato, preenchidos pelo seu Espírito Santo e pelo seu amor. Depois, o segundo ponto que Jesus coloca neste evangelho como orientação para os seus discípulos é que eles devem se desapegar a tudo aquilo que impede com que a missão ela seja frutuosa. Por isso Jesus vai pedindo para os seus discípulos: não leveis sandálias, não leveis dinheiro, sacola, bolsa pelo caminho. Ou seja, é uma forma dos discípulos perceberem que o mais importante não é isso. O mais importante é o anúncio do Evangelho. O mais importante é falar de Jesus. Às vezes, quando nós temos muitas coisas na nossa vida, muitos bens materiais, a tendência é que a gente perca o foco, até mesmo da nossa missão e do sentido da nossa vida aqui nessa terra. Quando nós temos muitas coisas, nós acabamos nos apegando a ela e, às vezes, muitas das vezes deixando de lado o próprio reino de Deus, a própria igreja, a própria comunidade. Pode perceber, isso é tão verdade que se você for ver uma pessoa que tem muitas coisas, muitos bens, muitas propriedades, muitos negócios, é claro que ela vai se incomodar, se preocupar com os seus negócios, com as suas coisas, com as suas propriedades e não com as coisas de Deus. Por isso, esse desapego, não é que a gente não possa ter, não é esse o sentido, né? Não possa ter nada, não. O sentido é tomar cuidado para que aquilo que eu tenho como bens materiais, ele não me leve a tirar o foco da minha missão em nosso Senhor Jesus Cristo, não tire o foco do anúncio do Evangelho. E o terceiro ponto, do qual Jesus fala aqui com os seus discípulos, é o próprio anúncio do Evangelho, que deve ser um anúncio de paz. Jesus mesmo diz que quando se deve chegar numa casa, o anúncio que deve dizer é: a paz esteja na sua casa. O anúncio do Evangelho sempre deve ser um anúncio de amor, de paz. O Evangelho, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela nunca é impositiva, ela nunca é forçada, ela é sempre livre.
no anúncio que nós fazemos a nosso Senhor Jesus Cristo, sempre deve deixar o homem ou a mulher na liberdade de querer seguir ou não aquele caminho. É por isso que a gente vê também muitas pessoas que não são católicas, muitas pessoas que são católicas, pessoas que participam com mais frequência da igreja, pessoas que não participam tanto. Por quê? Porque o céu, ele é livre. O céu, ele não é obrigatório. Assim como também o inferno não é obrigatório. Ou seja, a gente vai na liberdade. Mas Deus, ele anuncia esse reino de amor para nós. E nós somos instrumentos desse anúncio do reino de Deus, que é um reino pacífico, é um reino que não força ninguém a estar ali dentro. E nesse sentido, quando nós participamos dessa missão do Cristo, quando nós participamos dessa missão que é a igreja, que faz parte da nossa essência evangelizar, que faz parte da nossa essência falar de Jesus, aguarda-nos um prêmio. E este prêmio é o nosso nome, está escrito no céu. É isso que Jesus diz no finalzinho do texto. Ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. A nossa alegria não deve se respaldar naquilo que a gente faz, nas muitas coisas que a gente fez na nossa comunidade, ou de repente no nosso grupo, ou enfim, alguma coisa que você toma conta na sua comunidade, ou até mesmo na sua vida social. Aquilo que deu certo, no meu tempo deu certo isso, deu certo aquilo. O que nós devemos nos alegrar não é nem tanto no bom êxito do nosso trabalho, mas é o fato de que o nosso nome, pelo nosso esforço, pela colaboração que nós tivemos no projeto de Deus, que também não é apenas um esforço nosso, mas também a graça de Deus que habita em nós e por isso nós desenvolvemos os nossos trabalhos, é nesse sentido que deve nos alegrar, porque nós fazemos parte da casa de Deus. É essa alegria que deve estar no nosso coração e não a alegria de estar se vangloriando, a alegria de estar falando exatamente aquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz, né? Eu recentemente, só para partilhar, alguém daqui da minha paróquia entrava em contato comigo e dizia assim: padre, infelizmente eu ainda não fiz nada que o senhor possa ver durante o meu serviço aqui na comunidade, né? Eu apenas rezei com aquilo, não falei nada, mas assim, às vezes as pessoas elas têm a tendência de pensar que elas são obrigadas a fazer alguma coisa na sua comunidade para mostrar serviço, para dizer fui eu que fiz, está aqui a prova do meu trabalho, do meu serviço. E na verdade não é bem isso, né? Aquilo que nós realizamos dentro da nossa comunidade é apenas um resultado do nosso amor a Deus. O bom êxito daquilo que nós realizamos é apenas um resultado. Por isso, queria deixar essa mensagem para você. Não se esqueça as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ter uma missão fecunda. Rezar, depois desapego àquilo que é supérfluo, para não nos tirar o foco da evangelização, e depois também a coragem de anunciar o Evangelho, mas um Evangelho de paz, um Evangelho de amor, um Evangelho que leve as pessoas a aderirem muito mais à fé em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor e não pela imposição. Tenha você um ótimo domingo. Se você ainda não deu um like aqui no vídeo, dá um like aqui no vídeo para que possa ajudar com que ele seja transmitido, também seja divulgado, compartilhado com outras pessoas. Um bom domingo para você. Shalom!